Muitos de vocês que são iniciantes estão querendo aprender a tocar de ouvido, mas estão tentando aprender do jeito errado. Por quê? Tudo tem a ver com referência. Nosso ouvido, ele é proporcional ao nível musical que você está. E ele nunca vai levar a gente para um lugar ou para alguma nota reconhecer algo que você nunca ouviu. E eu posso mostrar para vocês, provar que todo mundo tem um ouvido preparado, um ouvido bom, mas a gente precisou desenvolver esse ouvido. Inclusive você tem esse ouvido também. Quer ver um exemplo? Quando você atende o telefone, sua mãe te liga, seu irmão, seu pai ou alguém próximo de você te faz uma ligação e você nem vê ali na chamada quem é. Não está com o nome, ou se sua mãe ligar para você por um outro número, quando ela falar alô, na hora você vai falar oi mãe. Como que você sabe que é exatamente a sua mãe sem ter visto ali o nome dela na chamada? Porque você já gravou o timbre da voz dela. Você já tem a referência do som da voz da sua mãe ou de alguma pessoa mais próxima a você. E como que você fez isso? Você treinou, só que de forma inconsciente. Automaticamente, talvez desde que você nasceu, você ouve a voz da sua mãe ou dessas pessoas próximas a você. E você já ouviu tanto essa voz que o seu ouvido já está treinado para perceber exatamente o timbre da voz dela. Quer ver um outro exemplo? Se pegar alguma celebridade, alguma pessoa pública muito conhecida, se você ouvir a voz dela, você também vai reconhecer. Quer ver um exemplo? O Silvio Santos. Vou falar do Silvio Santos porque, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é bem conhecido e ele tem uma voz muito típica. Quando você ouve o som a voz do Silvio Santos, mesmo sem ver ele, você fala, opa, é o Silvio Santos. Quantas pessoas que você já ouviu, às vezes, no rádio, você não sabe quem é, mas você ouve a voz e fala, opa, essa pessoa que está lá na rádio, que está na televisão, mesmo sem ver, só de ouvir, você consegue identificar a voz dessa pessoa. Por que você consegue identificar a voz dessa pessoa? Justamente pelo fato de você já ter ouvido muitas vezes essa voz e automaticamente você acostumou. Agora, se eu falar para vocês, quem é que sabe qual é a voz da minha mãe? Provavelmente ninguém vai saber. Por quê? Você nunca ouviu a voz dela. Vocês nunca ouviram a voz da minha mãe. Então você não tem referência nenhuma. Tocar de ouvido tem a ver com a mesma coisa de você conseguir gravar o som da voz de alguma pessoa. Da sua mãe, do seu pai, de alguma pessoa próxima a você. Por quê? Tudo tem a ver com a referência que você tem sobre as notas musicais e sobre as músicas. Se você ouve, por exemplo, um acorde diminuto, se eu tocar esse acorde aqui, ó. Como você acha que seu ouvido vai conseguir identificar que isso aqui é exatamente um acorde diminuto, se por acaso você nunca ouviu? Lembra aqui que eu falei o exemplo da minha mãe? Se eu pedir para vocês falar se é minha mãe falando ou não, identificar, ninguém vai saber porque vocês nunca ouviram a voz da minha mãe. É a mesma coisa, se você nunca ouviu o acorde diminuto na sua vida, nunca ouviu o som do acorde diminuto. Então, prazer, desse é o dó diminuto. Como você acha que quando você ouvir esse acorde dentro de uma música, você vai conseguir identificar que ele é um acorde diminuto? Você nunca ouviu o som dele. Esse acorde aqui, se eu tocar, que acorde é esse? Quem sabe? Ó. Olha que acorde bonito. Isso aqui é um acorde de dó com baixo em mi. Mas se você nunca ouviu o som dele, como você acha que você vai conseguir identificar quando você ouvir o som desse acorde dentro de um hino? Obviamente que você não vai conseguir identificar, porque você nunca ouviu ele. Agora, como que você faz para começar a acostumar o seu ouvido e treinar a sua percepção? É exatamente tirando muitos hinos. Porque você vai perceber alguns padrões. Se você tocar vários hinos no tom, por exemplo, de dó maior, e isso é que você não precisa nem conhecer escala, conhecer campo harmônico, aprofundar nessas coisas. Não. Aqui eu estou falando só da primeira parte, da forma mais básica e simples possível. Então vamos fazer uma análise junta aqui. Se eu fosse tocar esse hino com versão em dó maior, vamos ver quais são os acordes? Ó, com versão. Vai ficar assim, ó. Ó, consegue eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Beleza. Vamos pegar um outro hino também no tom de dó maior. Vou pegar esse hino em espírito e em verdade. Primeira parte. Ó, em espírito, em verdade, te adoramos
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Beleza, vou pegar mais um hino aqui, também no tom de Dó maior, para vocês poderem tá acompanhando aqui junto comigo. Vou pegar esse hino aqui, ó. Celebrai. Olha só, esse hino vai ficar assim, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Beleza, e vou pegar mais um último hino aqui para a gente poder estar tocando juntos, ó. Vamos pegar esse hino aqui, ó. Chuva de graça. Beleza. Vai ficar assim, ó. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Olha só que bacana. Só agora, ó, em 3 minutos, a gente acabou de tocar 4 hinos diferentes. Agora eu quero que vocês me respondam aí nos comentários o que é que tem nesses 4 hinos que está no tom de Dó maior em comum. Vocês percebem que é muito mais fácil do que parece quando você tem uma estratégia de estudo do jeito certo? Ó, cifra na tela. O que tem em comum entre esses 4 hinos no tom de Dó maior? É exatamente, para quem falou que são os acordes, é exatamente isso. Percebe que esse hino conversão tem um acorde de Dó, Sol e Fá. Tem Dó, Fá e Sol. Nesse hino aqui de baixo, em Espírito em Verdade, também tem Dó, Sol e Fá. Nesse hino aqui de baixo, Celebrai, Dó, Fá, Sol, tem uns 3 acordes. No hino Chuva de Graça, também tem um acorde de Dó, Sol e Fá. A gente tem nos 3 hinos esses 3 acordes. Agora, talvez você não tocou hino suficiente para poder fazer essa análise. Ou talvez você já até tocou vários hinos no tom de Dó maior, mas não treinou de forma consciente, prestando atenção no que você está fazendo. E esse é o grande erro de muitas pessoas, de simplesmente tentar tocar os hinos sem analisar o que está fazendo, simplesmente tocar por tocar. E esse é o grande problema de muitas pessoas. Porque quando a gente não tem essa noção de que para a gente poder tocar de ouvido ou aprender a tocar um instrumento, a gente tem que estar prestando atenção nos detalhes, a gente acaba simplesmente só tirando músicas, mas não aprendendo nada com elas. No fim das contas, a única coisa que você aprende ao final de uma música é tocar aquela música. Sendo que existe muito mais coisas que a gente pode aprender quando a gente tira um hino. Aqui vocês acabaram de ver. A gente analisou os 4 hinos e no tom de Dó maior, e os 4 hinos que a gente tocou, todos eles têm 3 acordes idênticos, que é o acorde de Dó, o acorde de Fá e o acorde de Sol. Só que embaralhado, às vezes é Dó, Fá, Sol, às vezes é Dó, Sol, Fá, às vezes é Dó, Sol, Dó e Fá, mas só tem esses 3 acordes. Só com 4 hinos a gente já conseguiu perceber isso. Então aqui eu já começo a identificar o quê? Padrões. Então já fica muito mais fácil para mim treinar meu ouvido, porque eu sei que existe um padrão para mim poder estar estudando, para mim poder estar aprendendo, e automaticamente, quando eu for tentar tocar qualquer hino que seja no tom de Dó maior, quais vão ser as notas que eu já vou procurar? Vai ser no Dó, no Fá, no Sol, provavelmente vai ser uma dessas notas. Agora para entender esse detalhe. Se normalmente no tom de Dó tem a nota Dó, Fá, tem a nota Sol, eu precisei decorar o campo harmônico para mim ter esse entendimento? Não. E muita gente fala, então eu preciso conhecer o campo harmônico para me tocar de ouvido. Se conhecer é melhor, mas quer dizer que é certeza que você vai conseguir tocar o hino de ouvido se você conhecer o campo harmônico? Também não. É apenas ferramentas que auxiliam para a gente conseguir chegar no resultado que é tocar de ouvido.